Capítulo 9 da Defensoria Pública. Artigo 81-A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução para a defesa dos necessitados, em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Artigo 81-B. Incumbe ainda a Defensoria Pública, inciso 1, requerer: a linha A. Todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. A linha B. A aplicação aos casos julgados de lei posterior, que de qualquer modo favorecer o condenado. A linha C. A declaração de extinção da punibilidade. A linha D. A unificação de penas. A linha E. A detração e remissão da pena. A linha F. A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. A linha G. A aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A linha H. A conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o induto. A linha I. A autorização de saídas temporárias. A linha J. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. A linha K. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. A linha L. A remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Inciso 2º. Requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Inciso 3º. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Inciso 4º. Representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Inciso 5. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Inciso 6. Requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Título 4 dos Estabelecimentos Penais. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Parágrafo 1º. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Artigo 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Parágrafo 1º. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Parágrafo 4º. Serão instaladas salas de aula destinadas a cursos de ensino básico e profissionalizante. Parágrafo 5º. Haverá instalação destinada à Defensoria Pública.
Artigo 83-A. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais e, notadamente, inciso 1, serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos. Inciso 2º. Serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Parágrafo 1º. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. Parágrafo 2º. Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Artigo 83-B. São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente: inciso 1, classificação de condenados; inciso 2, aplicação de sanções disciplinares; inciso 3, controle de rebeliões; inciso 4, transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Artigo 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Inciso 2. Acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 3. Acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos 1 e 2. Parágrafo 2º. O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal, ficará em dependência separada. Parágrafo 3º. Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Inciso 2. Reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 3. Primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 4. Demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situações diversas das previstas nos incisos 1, 2 e 3. Parágrafo 4º. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Artigo 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com sua estrutura e finalidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Artigo 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Parágrafo 1º. A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação, para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Parágrafo 2º. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos, que se dediquem às obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Parágrafo 3º. Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.
Capítulo 2 da Penitenciária. Artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados, que estejam em regime fechado, sujeito ao regime disciplinar diferenciado nos termos do artigo 52 desta lei.